pastor Ricardo, quem não conhece, né? Garoto propaganda da Igreja de Deus no Brasil. Brincadeira, né? Ricardo é um jovem, Deus tem abençoado muito a vida dele, tem usado grandemente. Nosso desejo é que Deus use também a sua vida poderosamente, assim como tem usado a vida do Ricardo. Estenda as suas mãos para cá, vamos orar em nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos nessa noite pela vida do Ricardo, pela sua família. Pai, fortaleça ele, cubra com o teu sangue, livra de todo mal, livra, Senhor, das tentações desse mundo, das drogas, livra, Senhor, da prostituição, e que ele continue, Senhor, com esse desejo no coração de servir ao Senhor, de servir ao teu povo. Que nessa noite a tua palavra alcance os nossos corações para a tua honra, para a tua glória. Em nome de Jesus, amém. Amém. Deus abençoe. Boa noite, igreja. Boa noite, os irmãos, casa de pé, mais uma vez. Eu gostaria que cada um cumprimentásse pelo menos 4 pessoas. Cumprimente quem você não conhece também. O Rafa. Rafa. Glória a Deus. Continue de pé, por favor. Glória a Deus. Amém, igreja? Amém. Eu gostaria que todos que trouxeram Bíblia abrissem comigo na carta aos Romanos, capítulo 12. A carta aos Romanos, capítulo 12. Fica depois de Atos. Romanos, capítulo 12. Romanos 12. Quem não trouxe Bíblia, pega uma carona com o irmão que está do lado. Amém? Romanos, capítulo 12. Todos acharam? Alguém não achou? Pode levantar a mão. Todos acharam? Amém? E aí? Misericórdia. Vou esperar o jogo achar. Amém? Bom, quem não encontrou, só acompanhe comigo o texto. Amém. Romanos 12, versículo 2. Amém. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa e perfeita e agradável vontade de Deus. Amém? Pode fechar a sua Bíblia. Eu gostaria que você colocasse sua Bíblia no banco. Amém? E vamos aplaudir essa palavra, porque a palavra de Deus... Agora, podemos sentar. Pode descansar as pernas. Amém? Amém? Eu trouxe essa palavra de Romanos 12, versículo 2. O que Paulo quis dizer nessa palavra aqui, é em relação ao mundo, né? Que ele fala, não vos conformeis com este século. Algumas traduções dizem mundo. O que ele está dizendo aqui é a sociedade comandada e dirigida por Satanás. A exegese desse texto, melhor, a hermenêutica desse texto, isto é, a interpretação dele, ela se refere ao comportamento do cristão em relação ao mundo, ao comportamento da igreja em relação ao mundo. Eu estou explicando isso aqui porque eu trouxe alguns tópicos aqui e eu vou fazer uma analogia desse versículo. O que é uma analogia? Uma comparação. Porque se eu fizer uma pregação sobre o que eu trouxe aqui em cima desse texto, eu vou estar fazendo uma explicação errada. Mas então eu vou fazer uma comparação desse texto e algumas coisas que acontecem na vida de cristãos, na nossa vida. Amém? Amém. Eu separei aqui 5 tópicos. E o tema da minha mensagem é cristãos conformados. Cristãos conformados. Repita comigo. Cristãos conformados. Cristãos conformados. Conformidade. Bom, cristãos que se conformam com a vida que levam. Como assim? Cristãos que estão conformados com o salário que ganham. Cristãos que estão conformados com o mau comportamento dentro de casa. Cristãos que estão conformados com o péssimo comportamento na empresa.
Cristãos que já estão conformados com a maneira que a sociedade nos ensinou a viver, olho por olho, dente por dente. Cristãos conformados, cristãos que já se acostumaram com o padrão de vida imposto, cristãos que não buscam uma expectativa de vida melhor e maior. Eu falei aqui numa quinta-feira, é engraçado o que eu vou dizer aqui, mas é uma verdade. Eu só vou ficar tranquilo quando o meu salário for 30 mil por mês. Glória a Deus. É verdade, é minha fé. Eu só vou ficar tranquilo quando eu puder dar aos meus filhos uma excelente condição de vida. Enquanto isso eu não paro de estudar, eu não paro de trabalhar, eu não paro de me dedicar, porque eu não me conformo com o meu padrão de vida. Eu não quero isso para a vida toda. Ficar me preocupando com dívida, ficar me preocupando com coisa boba, ficar esquentando a cabeça por causa de... O Reinaldo disse aqui uma vez, e é uma verdade: as decisões que você toma na sua vida vão determinar quem você é. Você é o que é hoje por causa de todas as decisões que você já tomou, sejam boas ou ruins. Cristãos conformados com a vida que levam, está errado. Não tem que se conformar. Ah, mas está bom assim, Deus está me abençoando, está tudo tranquilo assim. Se não for por você, meu irmão, faça pela sua família, pelos seus filhos. Ah, mas eu já estou velho. A minha mãe tem 57 anos, está estudando, está na aula agora. Tem marido, tem casa, tem um monte de coisa para cuidar. Filho, está lá. Exemplo de vida. E não é crente. Não se conforme com a tua vida, querido. Não se conforme. Não se contente com pouco. Deus tem muita coisa para te dar. Muita coisa. Amém? Amém. Uma das conformidades que eu vejo da igreja. Esta é uma. A segunda, irmãos, são cristãos conformados com a situação da família. Isso me lembra de uma história de uma jovem, 13 anos, usuária de crack, estava largada no meio fio, e eu me lembro o quanto a família dessa jovem sofreu durante 13 anos para recuperá-la das drogas. Essa jovem foi alcoólatra, essa jovem foi traficante, essa jovem foi garota de programa, essa jovem foi espírita. Hoje essa jovem é pregadora da Assembleia de Deus. Amém. Glória a Deus. Porque a família dessa jovem não desistiu dela. Amém. A família dessa jovem lutou, jejuou, orou, dobrou o joelho e muito mais do que isso, deu acolhimento. Essa jovem já morou na rua. E debaixo da cruz e diante de Deus eu digo, essa jovem é minha irmã. Eu tenho orgulho de dizer isso, que minha família foi restituída. Amém. Minha família começou com um crente, meu pai, pastor Roberto Gonçalves. Orou, depois veio eu, Ricardo Roberto Gonçalves. Oramos juntos e agora vem minha irmã. Eu creio que daqui uns 4 anos já vai estar até os netos na presença de Deus, porque a minha fé, eu não desisto da minha família. Cristãos que já se conformaram com a situação que a família se encontra. Cristãos que já largaram os betes. Dane-se, o problema é seu, se vira, eu cuido do que é meu. E a palavra de Deus diz que o que quer ser o último seja o que serve. Você precisa servir, principalmente se você é cristão e seus parentes não são. Sua família. Você já se conformou com a situação que está? É briga, é porrada, quebra-pau toda hora. Já se conformou com isso? Não tem mais jeito? Você está errado. Não vos conformeis. Cristãos que se conformam com a família. O terceiro tópico: cristãos que se conformam com a igreja que vivem. Vamos lá. Um camarada que está na igreja, tem 300 atividades, faz um monte de coisa, faz isso, aquilo, aqui, e tem nego que está no ministério e está batendo as asinhas assistindo. Que cristão é esse? Você foi chamado para servir, tem bastante coisa para fazer na igreja. Deixa os outros que se virem, deixa eles, o problema é deles. Mateus capítulo 7, versículo 12. Tudo quanto quiserem que os homens vos façam, fazei-o vós também a eles. E Gálatas capítulo 6, versículo 7 diz:
Não vos enganeis, de Deus não se zomba, porque tudo o que o homem planta, ele colhe. Quer colher coisa boa? Planta ajudando os outros. Porque igreja que não ajuda, não é igreja. Tiago diz que a fé sem as obras é morta. É fácil dizer glória a Deus, aleluia, pular, dançar, rodopiar, gritar. Eu te amo, Jesus, então prove esse amor. Sirva na igreja, sirva na obra de Deus. E eu sempre digo, eu disse para o Juca, terça-feira, né, Juca? Obra de Deus não é só a nossa igrejinha, não. Obra de Deus é tudo isso aqui, ó, lá fora. Até porque Jesus disse que o reino de Deus está em cada um de vós. Amém. Aleluia. Cristãos conformados com a igreja. A igreja tem que crescer. Glória a Deus. Amém. Às vezes tem gente aqui que tem um projeto bem legal na cabeça, tem ideias, tópicos, mas tem medo de falar para o pastor. Acho que o pastor não vai gostar. Os líderes não vão aprovar. Que covardia é essa? Você curte o covarde? Qual o problema em expressar sua opinião? Brasil é um país democrático, concorda? Então fala. Não tá bom, fala. Pastor, eu acho que seria legal a gente fazer um negocinho assim, assado, e trago ideias, porque a liderança é só o condutor, a igreja somos todos nós, somos irmãos. Amém. Então fala, ajuda. Se conformou com a situação da igreja. Cristãos conformados. Em quarto lugar, cristãos conformados com a sociedade que vivem. Quem está acompanhando aqui, ou já viu a televisão que está acontecendo lá no plenário, a respeito da lei PL 122? Alguém? Levanta a mão, pode levantar. 1, 2, 3. Tem um pessoal querendo aprovar uma lei absurda aí, que vai contra os princípios da palavra. Amém? A culpa é de quem? A culpa é da sociedade, que vota inconscientemente em pessoas que nem conhecem. Desde o pão que você come, a faculdade que você escolhe fazer, passa lá para o plenário, lá pelo Senado. E quem que nós estamos colocando lá dentro? Cristãos conformados com a sociedade. Não dá bom dia para ninguém, esbarra, não pede desculpa, é grosseiro com os outros por problemas que estão na sua casa e desconta lá no teu trabalho, desconta nos outros, que não tem culpa, e quer ser sal da terra, quer ser luz. Luz do quê? Conformou-se, adaptou-se ao padrão social. Alguém já viu aquele ditado? Cada um por si, Deus por todos nós? Isso é uma mentira. Cada um por si. Isso é egoísmo, isso é egocentrismo. Eu, meu bem-estar. Você já foi gentil com alguém? Já levantou para dar o lugar para alguém dentro do ônibus? Se acomodou? Cristãos acomodados com a sociedade em que vivem. A camarada entra no elevador, fecha a cara. Na verdade isso é típico de Curitiba, né? Não é só o clima que é frio aqui. A camarada entra no elevador, fecha a cara, não dá bom dia, amor. Chega no trabalho bufando, mal educado. Se conformou, se esqueceu de ser gentil, se adaptou ao padrão social. Cristãos conformados. E esse aqui é triste. Esse é triste. Cristãos que se conformaram com Deus. Ninguém mais busca experiências com Deus. Ninguém mais pede para Deus falar em sonhos. Ninguém mais pede visões. Eu preguei sobre isso há pouco tempo. Aonde ficou o remanescente da igreja primitiva, que tocava nos paralíticos e eles levantavam, que expulsavam demônios, que levantavam mortos? Aonde ficou? Será que Jesus mudou? Será que ele não previu que a sociedade, a igreja,
se adaptaria a um comércio, a uma rede. Não. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém. Hebreus 13:8. Glória a Deus. E em João capítulo 14, versículo 12, ele disse: obras maiores que as obras que eu fiz, vocês farão em meu nome. Que obras? Alguém está vendo isso? Vai ver os milagres que Jesus operou. Quem aqui já andou por cima da água? Alguém? Não, né? Quem aqui já orou por um morto e ele ressuscitou? Ninguém? E eu não estou passando atestado de trouxa para ninguém. Essa palavra é para mim também. Sou igreja, sou falho também. Quem aqui já orou por um enfermo e curou um câncer em nome de Jesus? AIDS. Remanescente da igreja ficou para trás. Cristãos que se conformaram com a vida espiritual que tem levado. Não, o meu protocolo é esse. Eu oro 5 minutos quando eu levanto. Eu leio 2 capítulos da Bíblia por dia. De vez em quando eu dou uma jejuada. Vou na igreja aos domingos. E para dormir, Senhor abençoe, amém. A oração miojo, 2 minutos e pronto. Foi isso que Jesus ensinou? Alguém aqui já ouviu a voz de Deus? Pode ser sincero, pode falar. Alguém aqui já ouviu a voz de Deus de forma literal? Deus falando, Deus mesmo. Ninguém ouviu? Ué? André? Amém, glória a Deus. André já ouviu. Alguém aqui já desejou ouvir a voz de Deus? Amém. Vocês pedem isso para Ele todo dia? Irmãos, engraçado. A igreja primitiva era repleta de dons espirituais, dons de cura, discernimento de espírito, libertação, operação de maravilhas. E a igreja de hoje está quase vazia, porque nós vivemos no nosso ambiente, na nossa atmosfera, vivemos aqui no nosso mundo, vivemos aqui no natural, no normal, sendo que a Bíblia diz que o Deus que eu sirvo é o Deus do sobrenatural, é o Deus do anormal, é o Deus que livra, é o Deus que pode todas as coisas. E já se acomodamos, nos acomodamos com o padrão de vida com Deus que temos levado. Leitura da Bíblia não deve ser um ritual. Leitura da Bíblia é alimento. Vir ao culto não deve ser ativismo religioso para ninguém. Vir ao culto, eu costumo dizer isso. A igreja, eu vejo a igreja como com duas funções. A igreja eu vejo como o santo dos santos, onde está a presença de Deus, aonde adoramos, aonde louvamos, glorificamos. E eu vejo a igreja como uma escola. Vocês estão aprendendo aqui agora. Quando eu estou sentado aí, alguém está pregando, eu estou aprendendo. A igreja é uma escola. Linguagem figurada. Será que esse padrão de vida é o que Deus quer para a gente? Viver na média? Está na hora da gente abrir o olho. Nos acomodamos com a nossa vida, nos acomodamos com a nossa família, nos acomodamos com a sociedade que está à nossa volta, nos acomodamos com Deus. Vamos abrir o olho. E se Jesus volta agora? Para pensar um pouquinho. Pense todo dia nisso. E se Ele voltar agora? Será que você vai? Pois eu vou dizer para você, meu irmão, que todos aqueles que criticam os gritos dos crentes hoje vão sentir falta do grito do crente na época da grande tribulação. Quem vai estar reinando aqui é o anticristo. Vale a pena? Vale a pena viver na média? Eu não. Eu quero ser louco por Jesus. Amém. Alucinado por Jesus. Eu não sou fanático. Eu sou fanático. Mas não por religião. Sou fanático por Jesus. Morro por Ele. Morro por essa palavra e confio cegamente nela. E é essa palavra que diz para você, meu irmão, não se acomode. Abre o teu olho. Levanta. Corre atrás. Sal da terra e luz do mundo. Nosso testemunho não pode ser mau testemunho.
Quem dá mau testemunho de vez em quando aqui? Só eu? Sei. Gente, Jesus está voltando. Ele está vindo. E não vai ter outra chance para a gente. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Ele quer derramar essa vontade sobre a tua vida. Boa, Amém. perfeita e agradável. Já pensou o que é isso? Uma vontade boa, perfeita e agradável? Nós somos ignorantes. Somos fracos de mente. E Ele está vendo tudo. Amém, igreja? Amém. A palavra bem breve, bem objetiva, mas eu creio que ela vai produzir o resultado para qual foi mandada. Amém. Deus abençoe vocês, em nome de Jesus.